Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse evento. Quero mais uma vez parabenizar o Conselho Regional de Psicologia, através da sua Comissão de Direitos Humanos, pela ousadia de empreender esse debate. Bem, o título dessa mesa, me parece, deixa clara suas intenções. Trata-se agora de problematizar a formação da identidade e, portanto, das subjetividades como resultado ou efeito da ação política. Ação que compreendemos como prática social e também como intervenção do Estado. Entendemos que esse é um recorte preciso que localiza um ponto de orientação importante para a discussão no campo psi, qual seja a desnaturalização da subjetividade ou do conceito de subjetividade. É certo que aprendemos, em tempos mais recentes, que os pressupostos essencialistas pouco nos ajudavam na abordagem aos sujeitos. Mas talvez não seja excessivo voltar a afirmá-lo aqui, por, entre outros motivos, reconhecermos o caráter ainda inaugural desta discussão e por sabermos que há, neste campo, toda uma tradição que precisa ser questionada e, quiçá, subvertida. O discurso psicológico e a inserção dos psicólogos e outros profissionais da área social participaram ativamente da construção da identidade que ora questionamos. E isso não pode ser ignorado. Contribuímos, assim como outras profissões, para a consolidação de um certo modo de organização da percepção social que cerca esses sujeitos e toda a problemática da violência, da delinquência e da criminalidade. Contribuímos, efetivamente, para a manutenção de um status quo excludente e segregador que sustentou e ainda sustenta mitos como o da periculosidade. Contribuímos, portanto, para a formação de certas identidades e para a formulação de políticas públicas que as engendraram e engendram. Se o sujeito não é pura essência e se forma no campo do outro, a subjetividade é resultado deste trabalho. Buscando na cesta da cultura os signos para tecer uma vestimenta singular, operamos, cada um de nós, a construção de uma identidade, tomando de empréstimo referências que nos oferecem a comunidade, a família e o Estado. A presença ou a ausência do Estado entra nesse jogo, portanto, assim como os valores e os princípios de nossos antepassados. E é bom que não nos esqueçamos disso ao tratarmos da condição daqueles que foram condenados à privação de liberdade. Privação de liberdade é a punição tornada geral desde o século XIX. Punição que, de acordo com Foucault, conduziu ao esquecimento todas as outras práticas de reparo do dano ou de castigo, tornando-se, a partir de então, uma obviedade e um mal necessário, frente ao qual acabamos sempre por concluir pela impossibilidade de sua substituição, já que não fomos ainda capazes de inventar algo para colocar em seu lugar. E isso nos leva, e para concluir, a 3 questões. A primeira delas: a humanização necessária e urgente dessas instituições será suficiente para inventar, para promover a construção de identidades mais dignas? Para os detentos, obviamente. Segundo, será que nós precisaremos inventar com os sujeitos que delinquem outras possibilidades de resposta por seus atos, que, ao invés de produzir a adesão à identidade de preso e de condenado, permita-os separar-se dela para poder se localizar novamente no território da vida?
Terceira, se aceitamos que a identidade se forma no celeiro do outro, o que podemos inventar, ou o que já inventamos, de dispositivos que possam prevenir o encontro com a marginalidade como a resposta possível e única para tantos? Passo a palavra para a professora Maria José Salum. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar essa iniciativa do Conselho, né, por promover essa discussão sobre o sistema prisional, que urge, né, a gente participar e promover diante dessa situação que o sistema se encontra, né, e diante do quadro, né, que a gente verifica atualmente no Brasil. Então, nesse sentido, eu queria agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos, especialmente ao Rodrigo Torres, que me fez o convite pessoalmente, porque já há alguns anos eu venho me interessando, né, por essa questão, tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que se interessam também, mas, para mim, é especialmente um encontro feliz poder estar mais a público discutindo sobre isso e trocando, né, pareceres. Eu vou falar, né, minha fala vai se basear em duas experiências distintas. A primeira, como psicóloga da penitenciária José Maria Alquimim, eu trabalhei lá por 9 anos, e depois como supervisora de estágios do curso de psicologia na APAC de Itaúna, né, e na colônia penal Floramar, em Divinópolis, né. Então, é a partir dessa experiência que eu construí um pouco, né, todo, né, meu desenvolvimento, tanto no mestrado e atualmente para onde que eu estou encaminhando a minha pesquisa de doutorado também, né. Então, por aí vocês nem imaginam o tanto que para mim é bom, né, tá podendo conversar um pouco mais aí. Então, vamos lá. O pano de fundo de nossa discussão é a presença da violência entre os homens. Há alguns séculos, no mundo ocidental, a justiça passou a ser o poder encarregado de estabelecer os limites para manter a ordem pública. O limite à violência entre os homens passou a ser imposto através da lei instituída. Em consonância com esse pensamento, e juntamente com São Paulo, a psicanálise pôde um dia afirmar que a lei fazia o crime. Tudo é permitido, menos o que está explicitado como proibição. As atuações violentas passam a ser consideradas como referenciadas a essa lei. O que é contrário à lei normativa é nomeado como crime e quem o comete está sujeito à punição prevista, no nosso caso, a prisão. Estabelecer uma lei, definir o que é crime, o que é proibido, é a forma que, até então, temos encontrado para lidar com a violência inerente à humanidade. E, hoje em dia, tudo indica que teremos que ultrapassar essa lógica. Do ponto de vista da justiça, após a condenação por um crime, é decretada a sentença e o problema está resolvido. A cada infração corresponderá tal tempo de exclusão. Somente uma intervenção torna-se ainda necessária: a reeducação em uma penitenciária do Estado. Nessa, deve-se oferecer possibilidades de estudo, de trabalho e profissionalização com vistas à reinserção social. Este é o ideário de execução penal que se implanta na modernidade, mas nem sempre foi assim. De acordo com Foucault, ao longo da história da humanidade, conceberam-se e definiram-se modos distintos de julgar os homens em função dos erros cometidos. As modalidades pelas quais se arbitram os danos e as responsabilidades nos fornecem indícios de como cada sociedade, em cada época, define a subjetividade humana. Lacan afirma que o modo de punir é o que permite definir a responsabilidade. No século XVIII e início do XIX, surgiu um movimento que preconizava uma nova função para o castigo. Os principais representantes desse movimento foram Cesare Beccaria e Jeremy Bentham.
Para eles, o castigo deveria combinar a indulgência com uma maior eficácia na aplicação da pena. Em sua nova forma, o castigo deveria reparar o mal inserido no conjunto da sociedade e ressocializar o ofensor. Nesse contexto, a partir do século XX, a prisão passa a ser a forma prioritária de distribuição de castigo, ainda que, originalmente, não fosse considerada um meio de punição. O aprisionamento era um recurso da polícia, extrínseco à justiça. Diversos países modificaram seus sistemas penais de acordo com as teorias propostas pelos reformistas, e as primeiras prisões foram construídas seguindo o modelo do panóptico de Bentham, né? Então, tem toda uma arquitetura pensada aí para as prisões. Para Bentham, a prisão era o castigo ideal, porque a perda da liberdade é sentida por todos. Desde o início, havia uma crítica a esse tipo de punição, pois, com ele, perde-se a possibilidade de ligar diretamente o crime ao castigo, como na punição analógica, né? Tipo assim, ofendeu, corta a língua, né? Aquelas punições mais, né, que a gente vê descritas. Porém, ele oferecia a vantagem da uniformização das penas. Além disso, Bentham considerava que, em termos de exemplo para a sociedade, a prisão tinha mais utilidade. O ideal de liberdade estava começando a se implantar. A ideia de liberdade se tornava um dos bens mais preciosos para a humanidade. Com o aprisionamento, seria possível extrair de todos esse bem, com a vantagem de poder calcular essa extração em anos, meses e dias. A função social de uma penitenciária é definida pelo senso comum como escola de criminosos, numa referência irônica ao objetivo de reeducação almejado. O comportamento fora da norma é necessário para reafirmar o correto, o ideal. O sistema penitenciário, ao basear-se na exclusão, delimita espaços distintos, ou seja, de um lado, o campo dos cidadãos cumpridores da lei, de outro, os criminosos. Contudo, a partir do trabalho que pude realizar no sistema penitenciário, é possível ver diferenças entre cumprir a pena num grande presídio, como que trabalhei, ou num estabelecimento criado e mantido por uma associação gerida pelo município, como a APAC. Em uma grande penitenciária, causa espanto, embora seja comum, um preso assim se apresentar. Sou 11.790, estou aqui por causa do 121. Explicando, ao ingressar no presídio, o preso é matriculado. A matrícula é uma ficha com fotografia e os dados da identificação. A partir desse momento, é com esse número, nesse exemplo aqui, 11.790, é que o sujeito vai se apresentar. Quanto ao 121, é o número do artigo no Código Penal para homicídio. De posse do número da matrícula, o preso passa com ele a se representar. O nome próprio quase nunca é utilizado. Às vezes se utiliza entre eles e com alguns funcionários os apelidos forjados ao longo da vida no crime. O preso é representado e se representa por um número. O sistema penitenciário toma todos como um número e isso favorece uma identificação coletiva que, como podemos testemunhar, traz consequências. Uma delas é a fixação de uma identificação em um significante que não dará oportunidade para nenhuma diferenciação ou questionamento. Por exemplo, sou 171. Assim, não há outra saída para eles, a não ser encontrar na massa carcerária uma situação propícia a se identificar. Eles tornam-se os irmãozinhos do sofrimento, segundo fala deles. A massa carcerária, nomeação utilizada pelos próprios presos e pelos funcionários, se aproxima muito da definição de massa adotada por Elias Canetti. Para ele, massa é uma forma de comportamento, uma maneira de reagir padronizada, automática e repetitiva. A partir da identificação coletiva promovida pela massa, pode-se verificar também o surgimento de uma organização a partir da seleção de um líder. O líder distribui tarefas e escolhe responsáveis para assumir funções. É em torno do líder que a massa se organiza, e isso se caracteriza na configuração da estrutura de facções dentro dos presídios.
Por um lado, essas facções são uma forma, como sabemos, de reproduzirem dentro da prisão a estrutura de poder das organizações criminosas, pois, através delas, pode-se continuar comandando os negócios que ficaram do lado de fora. Mas também devem ser pensadas como consequência da situação de massificação. Uma liderança organiza a massa. Isso é importante para os presos e também para a direção. Por isso, podemos entender por que a direção transfere para os líderes o poder de organização dos presídios. O cotidiano de uma prisão é administrado por esses líderes. O controle dos presos, objetivo preconizado por Bentham para justificar a arquitetura da prisão, é exercido, na verdade, pelos próprios presos. Não há como administrar um amontoado de gente a não ser pela tolerância recíproca com vários ilícitos. Nesse sentido, no lugar das regras de convívio socialmente instituídas de uma lei, surge a chamada lei do cárcere. Por não saber o que fazer diante do fenômeno de massa, o qual exala a violência bruta, ou se deixa levar para ver como é que fica, ou se endurece as regras, caso da lei do cárcere. De qualquer jeito, a situação é insustentável, conforme veremos. Podemos tecer suposições sobre como surgiu a lei do cárcere. Tudo indica que foi a partir da Falange Vermelha, primeira facção nascida em um presídio, o de Ilha Grande, nos anos 70. Mas temos notícias de que a lei do cárcere vigora em todas as prisões. O líder é o responsável por fazer cumprir essa lei, e ela é cumprida com rigor, já que o uso da violência é uma forma de reafirmar seu poder. De acordo com Canetti, o acontecimento mais importante dos movimentos de massa é a descarga. Ele afirma que a definição de massa deve ser feita a partir da descarga, que é sempre destrutiva. Por isso, a explosão da massa acontece em forma de violência. A descarga traria um alívio, pois seria o momento dos indivíduos despojarem de suas diferenças e, juntos, conseguirem libertar-se da opressão. Ainda segundo Canetti, o movimento da descarga encerra em si o seu próprio perigo, já que padece de uma ilusão básica. Embora se sintam iguais, os homens não são de fato, nem o são para sempre. Um dos exemplos de descarga de massa presentes em um presídio são as rebeliões. Periodicamente, elas acontecem e é possível prever que está para acontecer, mas não dá para evitar. Quando o bicho pega, o esperado sempre surpreende. No período de 1988 a 1991, aconteceram 3 rebeliões na penitenciária Zé Maria Alquimim. E, como funcionária, acompanhei o processo de formação, desencadeamento e desmantelamento desses motins. Essas rebeliões foram divulgadas amplamente pela imprensa nacional e os detentos expuseram seus motivos e reivindicações. Maus tratos, penas prescritas, melhores condições de cumprimento das penas, temor de transferência para outra penitenciária, solicitações de transferências para outra penitenciária, superlotação. Quanto à superlotação, é bom a gente lembrar que lá é 1 por cela. As explicações dos motivos citados acima foram tomadas como verdadeiras e parece que partem do pressuposto de que as rebeliões são deflagradas pelas condições objetivas explicitadas. Mas, pelo que eu pude acompanhar, essas explicações, na verdade, são tentativas de dar sentido à explosão de massa. Explosão que é inerente à situação de massificação promovida pelo sistema penitenciário. Isso quer dizer que favorecer fenômenos de massa, como é o caso da penitenciária, equivale a favorecer a criação de facções e de surgimento de motins. Acho necessário também precisar que, ao tomar todos como números, a penitenciária faz um movimento de contabilizar os criminosos. Olha seus presos e os nomeiam. Mais um criminoso. Esse número é injetado pelo sistema, ficando vedada a possibilidade de verificar quais são as representações de cada um. Podemos nos perguntar se, ao fixarem-se nos números fornecidos pela matrícula, o preso estaria assumindo um papel social em consonância com a função social da prisão, assumindo, assim, a identidade de preso e de criminoso. Diante de um criminoso, estamos vendo acontecer 2 reações que, no final, dá na mesma.
ou a exclusão, né, o endurecimento das penas, o aprisionamento, ou a glamorização. Inventar novas ficções jurídicas nesse campo equivale a superarmos esse tipo de abordagem. Aparentemente, parece que no Brasil atual demonstra-se uma preocupação em superar esse tipo de leitura com relação ao fenômeno de produção da violência. Basta vermos o número de livros, filmes, artigos, notícias que tomam essa temática como centro. Porém, salvo raras exceções, a grande maioria reproduz a leitura tradicional. Glamorizar a bandidagem, como é o caso da maioria dessas obras, não vai nos levar a outro lugar, a não ser nesse que conhecemos há mais ou menos 400 anos e que faz parte da construção do Brasil. O criminoso continua sendo o exótico, o diferente. Está no mesmo lugar que Bentham o colocou, afastado da cidade para ser olhado e servir de exemplo. Nos nossos dias, também para ser mitificado. É porque, ao psicanalista, cabe uma ação política que devemos promover uma crítica a esse tipo de produção. Uma produção que, à primeira vista, nos parece arrojada, mas que não é. Esta ação do psicanalista diz respeito a um papel que ele deve ter com relação à sociedade. Papel esse que, de acordo com Freud, seria o de promover a denúncia do conflito que o sintoma estaria calando, tanto no sentido subjetivo quanto social. A violência virou um produto, ela vende. As pessoas consomem os artigos sobre e para a violência. Glamorizar a violência não representa nenhum avanço em termos de posição política sobre a questão. Muito pelo contrário. Depois da Segunda Grande Guerra, vemos surgir outra tentativa para dar conta da violência, a aposta nos direitos humanos. Instituir uma lei de costume ou de direito, conforme abordamos no início, sempre foi um modo que a humanidade encontrou para barrar os excessos entre os homens. Praticar um ato contra uma lei instituída tem uma conotação, tanto para o sujeito que o pratica, como para o campo social onde esse ato incide. O Estado, com seus dispositivos jurídicos, tem sido encarregado de retribuir, simbolicamente, o ato fora da lei, e foi para isso que ele criou as prisões. A discussão sobre os direitos humanos deve ser considerada no contexto do surgimento das sociedades democráticas modernas. O fundamento da liberdade, nessas sociedades, é o princípio organizador de toda a ordem política, e isso implica numa indeterminação. Como consequência da liberdade, a democracia está sujeita à abertura e tensão constantes. Nesse contexto, da perda de determinações, nasce essa discussão sobre os direitos do homem. Os direitos devem ser vistos como uma proteção necessária contra a falta de garantias do mundo moderno. Nossa dificuldade com relação à democracia é constituir um campo político, no qual vigora a ideia de que existe realmente uma sociedade para os membros nela inseridos. É necessário um trabalho político para que um agrupamento humano adquira a característica de um campo político, quer dizer, que se faça laço social. Esse é o grande desafio que temos no Brasil atualmente. Constituir um campo político é um trabalho sempre litigioso, já que nesse campo se elaboram as regras que dão corpo à vida em uma comunidade. Isso quer dizer que o político é o poder e a lei. Por isso, num país como o nosso, a discussão política deveria assumir uma maior prevalência. Lembrando Jacques Miller, não existe a sociedade, existe laço social, que é sempre dominial. Se há domínio de uns homens sobre os outros, é preciso sempre se perguntar, quem domina quem? Apostar nos direitos é uma novidade na história da humanidade. Porém, proteger os direitos é necessário, mas insuficiente. Nesse sentido, a gente pode deduzir o tanto que a gente está longe, né? Porque todo o nosso trabalho atualmente é na proteção, né, dos direitos, né? Os direitos humanos, tal como os conhecemos hoje, não definem um campo político, não fazem laço social. Haveria uma diferença, segundo o Marcel Gaucher, entre instituir uma política dos direitos, que valha como lei, e protegê-los. Fazer a passagem da proteção dos direitos para uma política de direitos é nosso grande desafio. A pura proteção dos direitos implicaria numa visão humanitária
E não é demais lembrarmos que foi o humanitarismo que criou, há mais de 100 anos, as prisões. O humanismo desconsidera a luta, as disputas, a violência que perpassa qualquer processo civilizatório. Desconsidera o mal-estar inerente à cultura. Nem tudo pode ser civilizado, Freud já advertia. Voltando ao problema da punição, sabemos que o castigo a ser aplicado denota a maneira como se pensa a subjetividade da época. Lacan afirma que, talvez, numa sociedade como a nossa, com ideais cada vez mais utilitários e calcados na produção acelerada, nada mais pode saber sobre a significação do castigo. Ele acrescenta que, provavelmente, se nossa sociedade conserva o peso exemplar do castigo, é circunscrevendo somente em seu fim corretivo. Ele conclui dizendo que a psicanálise poderia ajudar a esclarecer as vacilações da noção de responsabilidade em nossa época. Segundo ele, o sujeito só é reconhecido pelos atos cuja responsabilidade ele assume. Nesse sentido, terminam perguntando: como pensar em responsabilidade em um sistema que, no sentido contrário, acredita, logo na entrada, né, algo contrário, né, da responsabilidade, já que enumera o crime e nomeia o infrator como criminoso. Obrigada. Passo a palavra agora ao professor Célio Garcia. Boa tarde. Bom, a identidade, a nossa, não é? Eu a conseguiria se eu dissesse: bom, eu tenho tal formação, tal diploma, eu tenho tal experiência. Aí vocês iam dizer: ah, é mesmo, isso aí é o professor. Mas eu não vou fazer assim. Não por indelicadeza ou por indiferença, é porque a identidade é problemática. E como eu estou falando num evento organizado pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, do qual eu faço parte, como... Está vendo? Já ia enumerar os tais documentos de identidade. Não, mas é o CRP que organizou, temos que levar em conta, não pode negar, não é? Mas a identidade é problemática, entende? Imagina de alguém que está preso, não é? Eu tenho muito apreço pela APAC. Ali na plateia cumprimentei o Renato Duzzi, que é meu colega de profissão, de formação, e já publicou, porque ele é o responsável, por uma experiência de APAC em Nova Lima. Isso é que me causa admiração, não é? Bom, eu não estou citando o Adilson, porque... Você é psicólogo, Adilson? Não. Não é. Eu queria citar alguém que fosse psicólogo. Mas eu mantenho essa ideia da problemática identidade. A identidade é você passar de um particular para o universal. Eu entendo assim, sabe? Por exemplo, eu ter saído da minha cidadezinha lá no Nordeste, há 70 e tantos anos, e ir para a Europa estudar. Isso aqui é loucura, não é? Foi o que eu fiz. Mas passar do particular para o universal. Por conseguinte, quando a gente trabalha num programa que tem um credo religioso declarado desde o início, ou um credo psicologizante, apresentado desde o início como condição para aquele a quem você se dirige, você começa pelo universal. Não? Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter religião, não. Vocês não vão me identificar assim facilmente, não. Mas você tem que começar pelo particular, pelo pessoal. A PAC diz que
Assistência jurídica, talvez o mais importante da APAC, está aqui no regulamento. Os benefícios devem ser concedidos no tempo justo. Daí, você passar para um universal, que é uma posição política de emancipação, não partidária. Não partidária. Não? Isso é que é identidade, é você passar do particular para o universal, mas tem que começar com o particular. O preço está com problema, pois faz reunião com ele, eu já li aqui os relatórios do Renato, onde ele diz que estavam lá os presos reunidos para discutir os problemas de benefícios que aqueles tinham direito não tinham recebido. Depois é que vem uma outra conversa, entende? Uma época, o doutor Célio de Castro era prefeito e eu tive envolvido com o programa dos pichadores, os meninos que fazem essas pichações aí, depredando a cidade, né? Como nós dizemos, mas eles acham que eles estão deixando o nome deles ali, não é? Marcando a passagem deles. Aí foram criadas várias oficinas de artes gráficas, os meninos foram aprender coisas maravilhosas, sabe, Adilson? Eu falei, não basta porque vocês ainda não lançaram esses meninos numa dimensão maior, tem que passar do município. Pois nas cavernas, os homens não faziam aquelas pinturas há milênios. Isso é que é o gesto do pichador. Então, tem que dar uma dimensão universal para que os meninos se identifiquem com alguma coisa. Não pode ficar no município de Belo Horizonte. Essa que é a minha ambição. Porque é o seguinte, quando você passa do particular para o universal, você está pensando na construção política da identidade, com vistas a um movimento emancipatório. Tá? Nem todo movimento emancipatório visa ou parte de um particular. Você sabe, é claro que eu redigi uma nota, né? Eu fui muitos anos professor, tive que corrigir prova e aprendi a redigir. Né? É evidente que eu redigi uma nota, porque eu tentei armar um esquema para dizer como é que a gente passa do particular para o universal. E não é fácil. Do ponto de vista teórico, dá trabalho você imaginar isso. Tem que ter um termo vazio, que eu estou chamando aqui. Mas, francamente, não vale a pena a gente insistir nisso, porque tem tanta coisa a se fazer. Eu estava aí nessa mesa anterior, é muito problema, é problema demais para a gente ficar teorizando aqui com vocês. Mas eu acho que merece, em algum momento, que a psicologia, que é a disciplina que pretende ter uma resposta para o assunto, que ela se debruce sobre essa questão. Como é que se passa do particular para o universal? Eu só faço essa ressalva. Se você começar com o universal, você preenche todo o campo. E não tem essa possibilidade de ter um termo vazio, um termo coringa, sabe como é? Quando a gente joga carta, que serve, que aqui é uma coisa, um problema particular aqui, outro problema particular lá, em Itaúna ou Nova Lima, são as duas de que eu tenho notícia, e particular de um jeito, particular do outro, e em ambos os casos é possível passar para uma dimensão universal. Tá? Bom, uma parte da minha experiência, eu creio que grande parte dela, vem de ter estado muito próximo dos programas que atendem o jovem infrator. Aí eu tive que pensar, repensar, escutar as pessoas que vinham me contar as questões, os problemas que eles estavam encontrando. E eu penso que o que constitui o particular, nesse caso, é o ato de infração.
o ato de infração constitui o sujeitinho que está ali, na minha frente. O que vocês queriam? Que eu fosse fazer um trabalho de psicologia sobre as identificações do menino? Mas vocês não disseram que a família está destroçada, que o pai está ausente? Cadê o quadro onde as identificações teriam sido sedimentadas? Vocês é que carregam as identificações nos ombros, às vezes pesadas, não é? E querem se livrar, se liberar, não conseguem. Nós é que temos esse problema. Com os meninos jovens infratores, eu penso uma outra estratégia. Quando ele vem me ver, ele já está com a tal família destroçada, já está com a vida arruinada, se envolveu numa série de situações dificílimas de você manejar e administrar. Então, o que o constitui como sujeito, se vocês me permitem essa expressão, é o ato de infração. Nada mais particular do que o ato de infração. E é com ele que eu trabalharia alguma coisa que seria essa identidade política, numa dimensão maior do que o caso de violência, de agressividade, de roubo, de furto, de droga, de tráfico, em que ele se envolveu. Não é? Isso é que eu proponho. Eu imagino que esse meu trabalho, se ele tivesse algum interesse, é para apoiar o trabalho das pessoas que, como a APAC ou os evangélicos, têm realizado nas prisões, ou então em situações como essas que nós examinamos aqui. Ou seja, agenciamentos que permitam ao poder público instituir-se no diálogo e na ação participativa. Esse negócio que está redigido aí. Por conseguinte, não estou achando que eu estou desconhecendo ou criticando, não é, Renato? Eu espero que você não está atendendo assim, não é, Dilson? Mas eu penso que pode ser um problema de quem trabalha com um programa religioso. Então, estou querendo ajudar os evangélicos ou as pessoas de outro credo que já chegam com um programa religioso numa prisão. Quem sabe se começar, como está dito, começar pelo problema jurídico, ou começar pela abordagem psicológica baseada nas identificações que nós aprendemos nas faculdades. Eu acho que a psicologia, de vez em quando, ela se apresenta com um credo psicologizante. Ela tinha que inventar outras coisas, gente, e não vir com aquele pacote da faculdade sobre o capítulo das identificações. Não é nada disso que acontece, nada disso. É diferente a vida. E a psicologia também ela tem que ir criando, se reescrevendo. Eu reescreveria, aliás, eu faço isso. Eu reescrevo o capítulo da psicologia sobre as identidades. Tá? E quem me ensinou? Por que eu fui levado a isso? O jovem infrator. O jovem infrator. O menino está lá, disse, não sinto culpa, não estou interessado em assumir nada do que eu fiz. Estou dramatizando, mas as declarações frequentemente chegam por aí. Aí, como eu estou pensando que o jovem infrator só tem jeito se ele se arrepender, se ele se inserir, se ele se integrar, se ele se recuperar, se ele se reeducar, como eu estou pensando isso, porque a psicologia me ensina isso, eu largo de lado os meninos que dizem que não estão dispostos a assumir culpa nenhuma, não. E da próxima vez eles fazem de novo o que eles fizeram. Veja só, isso que é o desafio, não é? Aí, eu, de tanto escutar e de quebrar a cabeça e de escrever, eu trabalho com a ideia que se chama responsabilidade sem culpa. Mas tem que inventar, não? Não é proibido, não. Ninguém me cobrou, nunca ninguém achou ruim, porque e a revista, o Tribunal de Justiça Militar aqui de Minas Gerais, publicou esse artigo meu. Pode crer. Responsabilidade sem culpa. Pois é, isso é que tem efetividade com os meninos. A responsabilidade, o que é? Não é nem o aspecto jurídico, aliás, eu frequento a faculdade de Direito. Não é nem o aspecto jurídico.
Responsabilidade quer dizer a resposta que ele deu, é essa que é a responsabilidade. O tal ato de infração que eu constituo como sujeito, é isso aí. Então, eu chamo as falas, que a expressão em português coloquial é muito boa, sobre o ato que eu constituiu, que é a resposta que ele dá. Isso aí é responsabilidade. É isso. Mas dá muito trabalho. Você ir lá e do todo dia, no dia todo, é um trabalho enorme, e eu tenho o maior apreço pelas pessoas que fazem esse trabalho, desde o agente penitenciário, o agente de segurança, até o diretor, se for o caso. Não, só uma palavrinha sobre... Um dia desse eu fui na TV Minas a propósito do jovem infrator. Aí eu levei comigo alguém, convidei. Bom, chegou lá, o organizador do programa me recebeu muito bem, tinha sido meu aluno na faculdade, achou muita graça em me encontrar. Eu falei, eu tenho um convidado. Ah, mas o que é? Nós não vamos falar sobre jovem infrator? É um ex-jovem infrator. Como é o nome dele, a identidade e tudo. O nome dele é tal. Ah, mas tem que dizer o nome completo. Eu digo, não vou dizer não. Onde é que ele trabalha? Não vou dizer não. Ah, mas você entende? Nós temos que enfrentar a situação. Tem a ver com a identidade, esse episódio que eu estou contando. É claro que aconteceu tudo ótimo, porque nós fizemos o programa e o convidado estava presente. Mas tem que estar presente, tem que estar presente. Aqui, tinha que estar presente aqui, e não está. Os meninos, os pichadores, nós fizemos uma sessão, uma época, na Faculdade de Arquitetura, uma mesa redonda, eu estava lá falando sobre os jovens pichadores, e eles tinham entrado assim pela beirada da parede, não entraram por aqui, era nos fundos. Aí ficaram lá nos fundos. Não, tem que dar a palavra ao jovem pichador, ao jovem infrator, ao preso, tem que dar a palavra, eles devem tomar a palavra. Não a PAC. A PAC, pelo amor de Deus, eles têm que tomar a palavra, Adilson. Tomar. É isso que faz a identidade política. Aí é que você vê a dimensão universal. E não é para ele contar a vida, não. Como eu já tenho uma certa experiência disso, eu preparo os meus convidados, que eu não vou atrapalhar programa de ninguém. Eu digo, olha, fulano, você vai comigo. Vou, sim, senhor, professor, sei lá. Eu preparo, digo, não é para contar a sua vida. Por que eu falo isso? É de antipatia, de chatice, de intolerância? Não. É porque todas as vezes que a gente tem contato com esse extrato da população, esse que está sofrendo, começa contando a vida. Há grupos onde o depoimento é muito importante. Há alcoolistas anônimos. A PAC. Mas está bem, trabalha assim, ué. Mas eu faço outro tipo de trabalho. Não é para ficar contando a vida, não. Porque vai passar como vítima, vai atrair um sentimento de comiseração, e nós não queremos isso, não. A dimensão universal é você ter um discurso político, não partidário. É isso que eu gostaria de fazer. É claro que eu não consigo, né? Consigo raramente, assim, de vez em quando. Mas eu sei o que é que a gente teria que fazer. Não é? Um discurso não partidário político. Para isso, eles têm que tomar a palavra. Deveriam estar aqui. O pessoal da PAC devia ter trazido. Adilson, me desculpe, mas devia ter trazido. Devia ter trazido. E preparar um pouco, dizer, olha, você vai lá, mas não fala bobagem, não. Quer dizer, quando a gente tem uma certa confiança, a gente fala, é assim mesmo, né? Eu falo com meus companheiros. Não conta a vida, não. Não tem essa história de ficar contando a vida, não. Faz comentários de um conteúdo político. Fala da sua reivindicação, mas também lança
o teu pensamento numa dimensão universal. É isso que o CRP está procurando, não é? Se eu entendo meus colegas do CRP, quando patrocinam um evento como esse. Obrigado. Passo, então, a palavra para o Adilson Raimundo, diretor da APAC de Itaúna. Boa tarde a todos. Eu sou diretor voluntário da APAC, eu não sou funcionário da APAC. Sou diretor financeiro, fui até um tempo atrás diretor de formação profissional. Como eu moro lá, sou engajado na causa e lido com eles. E trabalho aqui em Belo Horizonte com os irmãos maristas, também na área social. Nós, comumente, levamos recuperandos a falar para as pessoas. É uma prática muito comum. A gente leva realmente várias cidades aí do estado. Eu estive com um recuperando ano passado em Brasília, recebendo um prêmio das mãos do presidente Lula. Foram 10 entidades premiadas no país, a APAC em parceria com o Senai, em todo o país. Em Minas Gerais, a única premiada foi a APAC de Itaúna, pela parceria com o Senai de Itaúna, e eu estive com o recuperando lá, recebendo um prêmio, e ele no apartamento, eu no outro, a pena dele era de 106 anos, e ele no seu apartamento, eu no meu, sem nenhum problema, café da manhã ele para lá, eu para cá, a gente junto também. É uma prática muito comum. Hoje, dado o tempo e dado também o que queria que a gente passasse, achamos por bem, então, a gente falar do projeto, do método APAC, mas é muito comum que a gente leve. E vocês também estão convidados a visitarem a APAC de Itaúna. É só agendar, a gente tem delegações diretas, ano passado quase 100 delegações, entre elas 6 internacionais, é muito comum a visita. Nós temos toda semana visitas de delegações. Então, vocês também são convidados, é só agendar com a APAC, para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível e conhecer melhor o método. Bom, o tempo é um tempo um pouco curto. A gente vai tentar falar bem rapidamente do histórico, a metodologia, os impactos e resultados estatísticos, a repercussão do método e a expansão do método. Começou em 72 em São Paulo, em São José dos Campos, com o Dr. Mário Ottoboni. Ele, com um grupo de amigos, ele reuniu algumas pessoas com a pastoral carcerária. Então, ele foi lá trabalhar orações, conversão das pessoas, trabalhar o amor ao próximo mesmo. E, trabalhando com essas pessoas, ele vinha fazendo um trabalho com alguns amigos, de 72 a 74. Em 74, ele viu que a coisa, para caminhar melhor, tinha que se tornar uma instituição jurídica. Então, criou-se a APAC, a associação, era Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. A APAC pastoral é essa, Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. Passou, então, a ser a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, 2 anos depois, se tornou instituição jurídica. E aí veio os anos correndo, o nosso presidente Valdeci esteve conhecendo São José dos Campos. Ele hoje não está aqui, porque ele está em Sete Lagoas, também num seminário. Ele esteve lá conhecendo com a turma de Itaúna, e aí começaram a fazer um trabalho também na cadeia de Itaúna, visitando os presos, com a pastoral também carcerária, isso em 84, por aí assim. A cadeia, o retrato da cadeia de Itaúna é o retrato das cadeias que nós temos aí pelo estado de Minas, na sua maioria. Tivemos semana passada, na verdade eu não lembro de ter acontecido isso anteriormente, semana passada um assassinato dentro da cadeia. As pessoas enrolaram um colega, um preso, no cobertor. Parece que chucharam ele 27 vezes. Quando ia colocar fogo, a polícia abafou, porque nós estamos sem polícia dentro da cadeia, a polícia está do lado de fora, vigiando sua saída. Então, coisa terrível na cadeia lá. E em 83 começou essa pastoral penitenciária, carcerária. Em 86 teve uma rebelião que acabou com a cadeia de Itaúna. E aí o juiz falou, olha, vocês cuidam. Passou para a APAC cuidar. E o pessoal assumiu aquele desafio, sem experiência de gestão, e assumiu o desafio pelo amor. Pelo amor. Não tinha outra justificativa a não ser essa. Não era poder, porque a APAC não dá poder. A APAC é um abacaxi, de mais de 12 cabeças, onde ninguém quer pegar a presidência. É um problema e um problemão. É um problema com a justiça pega o tempo todo, a imprensa pisa o tempo todo, a sociedade. Então, não é um mar de rosas, tem dificuldades, sim, muitas. Não pensem vocês que a APAC começou de um simples estalar de dedos que vive as mil maravilhas, de forma alguma. Tivemos agora o 5º Congresso Nacional das APACs, realizado em Itaúna, ele acontece de 5 em 5 anos. Desde 95 não acontecia, era sempre em São Paulo, aconteceu em Itaúna no meados do mês passado.
Os jornais da cidade deram repercussão, mas repercussão deste tamanho, textos deste tamanho, não é manchete, não. Agora, se um ex-recuperando é preso, e acontece, é claro, nós não somos perfeitos, nem queremos ser perfeitos, se um recuperando é preso porque voltou a cometer um crime, aí sai a manchete, primeira página nos jornais. Agora, o Congresso não é notificado como é notificado a queda do recuperando. Então, a gente tem resistência até hoje. O Valdeci enfrentou mais de 15 processos de um promotor que teve na cidade um tempo atrás, atual reitor da Universidade de Itaúna. Então, é um problema sério que a gente enfrenta, até hoje. Mas o método vai se difundindo e as pessoas vão aceitando cada vez mais. Em 97, a APAC, na verdade, é um método, né? A gente fala APAC, mas é um método. Na verdade, o espaço físico, o presídio, se chama CRS, Centro de Reintegração Social, onde se tem a metodologia APAC sendo implantada, sendo aplicada. Em 97, foi criado um prédio novo, e a APAC assumiu, então, esse prédio. E, há 2 anos atrás, onde foi a antiga APAC, a primeira APAC, se tornou a APAC feminina. Nós temos hoje 10 recuperandas lá na APAC feminina. E a APAC masculina, nós temos em torno de 113 recuperandos. Esse é um breve histórico. Bom, e o método? A APAC se propõe a 4 objetivos: promover a justiça, socorrer a vítima, recuperar o preso e proteger a sociedade. Como que ela corre atrás desse objetivo? Como que ela corre ao lado desse objetivo? Atrás não, né? Pelo menos no lado. Passar na frente não pode, mas atrás vai estar sempre atrasado. Então, no lado desse objetivo. Participação da comunidade, isso é essencial. Nós não conseguimos trabalhar com o método APAC sem a participação efetiva da comunidade. Eu sou voluntário, nós temos lá mais de 200 voluntários atuando junto com a APAC. Nós temos em torno de 12 a 15 profissionais apenas trabalhando nas partes administrativas. O restante todo é voluntário. Então, quem cuida do presídio, na parte administrativa, são profissionais. E na parte de palestras, escoltas, aulas de valorização humana, aulas de artes plásticas, espanhol, inglês, alfabetização, são voluntários. E quem tem a chave do presídio é o preso. Quem chegar lá e tocar a campainha, quem vai abrir a porta é quem está agora, Edmar? É um recuperando. Vai abrir a porta principal. Ainda ontem eu falava com ele. Ele brincou com outro assim, um que já foi recuperando e estava lá. Falei, rapaz, você tem que sair daqui, não pode voltar mais não. Ele falou, vou voltar para ajudar. Ainda falei com ele, você está com um pé dentro, um pé fora, você está aqui na rua toda hora, você vai voltar aqui para quê? Depois para cometer outro crime? Não tem sentido. Isso, Adilson, de forma alguma, só volto aqui para ajudar a PAC. Eu já estou com o pé na rua aqui, eu abro a porta toda hora, molho a planta aqui fora e tal. Então vai ressocializando, vai voltando essa integração. E a comunidade, se ela não participar, a PAC não caminha, nós não temos dinheiro, o Estado não tem dinheiro. O Estado libera dinheiro para custeio, que não atende todas as necessidades da PAC. Quem constrói o presídio, o prédio em si é a comunidade, e quem ajuda a manter é o Estado. Aí você faz convênios com a prefeitura local, você faz convênio com paróquias, doações. Nós temos em torno de 500 sócios doadores, desde R$1 a R$50, a pessoa doa R$1 todo mês, olha que bonitinho. E pela captação de recursos, a gente tem que aprender a lidar com os pequenos doadores. São esses que nos garantem a sobrevivência, porque eu digo o grande doador sair, você não tem impacto, porque tem vários pequenos doadores. Então, mantenha um estreito relacionamento com os pequenos doadores, que esses aí continuam. Pode mudar o governo, que o pequeno doador continue, não depende do governo. Agora, o grande doador, a gente tem é muito tênue a relação, porque depende da questão da mentalidade dos governantes. Aqui nós temos médicos, nós temos psicólogos, temos advogados, N pessoas que trabalham participando. E é essencial ter uma boa relação com a imprensa, não para encobrir as coisas, de forma alguma, para mostrar pelo menos a verdade. Pelo menos. Se mostrassem só a verdade, estaria ótimo. O problema é quando jogam as coisas que não devem ser jogadas, porque tem outros interesses. Já foi dito aqui hoje da indústria do preso, daqueles problemas todos que acontecem, e é claro que isso aí, a PAC, muitas vezes não convém a muitas pessoas. O outro elemento, são 12, é o recuperando, ajudando o recuperando, fundamental também. O que é isso aí? Lá quem trabalha na farmácia é um recuperando. A gente não fala o preso, não fala apenado, ele não tem pena. A gente não fala interno, porque não tem internado. A gente não fala... ele não está preso também, né? Ele não está agarrado em nenhuma algema. Então, recuperando, porque ele está recuperando a autoestima, recuperando o amor, recuperando a vontade de viver, recuperando tudo. E o recuperando, ele ajuda o tempo todo o outro. Ele cuida da farmácia, ele cuida da cantina, ele trabalha na cozinha, trabalha na portaria, trabalha no administrativo. O tempo todo eles movimentam o presídio. Tivemos um caso interessante, a gente sempre comenta nas palestras,
Um recuperando o regime fechado, estava lá preso, chegou outro, chegou machucado, bem adoentado, e ele começou a tomar conta daquele que chegou. Chegou a progressão do primeiro, ele poderia ir para o semiaberto. É o que eles esperam, né? A liberdade é a luz que está lá na frente. Então, fechado, semiaberto e aberto, claro que é o objetivo deles. Chegou então esse colega, foi cuidando do colega na cela. Quando ele estava para sair para o semiaberto, o que estava cuidando, ele pediu para continuar no regime fechado, para continuar cuidando do colega. Quantas vezes nós nos negamos a cuidar da nossa avó, nossa tia, nosso avô, nosso pai, nossa mãe, e o recuperando, pedindo para continuar no regime fechado para cuidar do outro? E ninguém chamou ele de gay, de marola, de bicha, de boiola, de nada. É o amor, é a transformação, o amor recuperando. É o homem sendo resgatado pelo amor. E aí cuidou, o outro melhorou, ele saiu para o semiaberto, e assim foi. A representação de cela, toda cela tem um chefe, entre aspas, tem alguém que representa a cela, tem um secretário da cela, e são só 4 por cela, então todo mundo lá manda. E aí, nós temos o objetivo também paralelo de formar líderes, formar lideranças lá para fora, para o bem, para o amor, para a boa vontade. Ele vai aprendendo também nessa representação de cela. Ele que representa os 4 colegas. O CSS é Conselho de Sinceridade e Solidariedade. É um conselho que existe dentro da APAC, onde o presidente da APAC indica um dos recuperandos do regime fechado, um do aberto, um do semiaberto, para ser o presidente desse conselho. O que o conselho faz? Todas as reivindicações que são levantadas pelos recuperandos são levadas por escrito para o conselho. E o conselho leva para a diretoria. O conselho não tem nenhuma autonomia para punir, para autorizar, ele dá o de acordo, conforme o dia a dia. Olha, fulano de tal está requerendo uma visita íntima, e nós concordamos porque ele já está aqui há mais de 2 meses, tem que ter pelo menos 2 meses lá dentro, mais de 2 meses, tem um bom comportamento, é casado, é amaziado, tal, então ele merece. Aí a diretoria vai dar o parecer final. Vai ter um jogo do Cruzeiro na quarta-feira. Lá tem cruzeirense, atleticano, tem de tudo, né? Atleticano também tem. Aí o cruzeirense pega para assistir um jogo na quarta-feira. Não assistam porque vai ter um bom jogo, um excelente jogo. Faz por escrito e analisa. Estão participando da oração toda manhã? Estão trabalhando? Estão estudando aqui dentro? Estão limpando a cela? A disciplina está legal? Então ok, autoriza. Acabou o jogo, desliga a televisão. E assim vai. Então o conselho atua dessa forma. É o contato entre todos os recuperandos e a diretoria. E o presidente do conselho elege a sua diretoria. É avaliado depois pela diretoria da APAC, para não criar, é claro, né, uma máfia, alguma coisa que tome conta ali dentro. Eles estão em processo de recuperação. O trabalho no regime fechado é um trabalho mais artesanal, laborterápico. A laborterapia ela tem mais artesanal. E aí são dados interessantes. A gente ouve muita coisa sobre o preso, sobre a PAC, sobre cadeia, tal. Tem muita coisa falaciosa. E aqui muita gente já falou, já fez críticas. A gente vai mostrar o que a gente faz lá. Está ruim, nós sabemos, pode melhorar. Então, o que fazer? Quando as pessoas falam do trabalho, no regime fechado, ele trabalha mais com artesanal. E a gente percebe o quê? Se ele chega com a pena longa e pega um baú com seus lados normais, um baú lá, reto, sem nenhum detalhe, para fazer, coisa que ele faz em 10, 15 dias, a gente fica de olho nele. Ele pegou um trabalho para fazer em 15 dias, ele tem 5 anos para ficar ali dentro, 2, 3. Aí a psicologia do preso, a gente só aprende vivendo com ele. Não tem livro que ensina isso. Não adianta teorizar sobre isso, tem que praticar. Aí ele pega um barco, um navio, para fazer com palitos de picolé, ou aqueles palitos menores de mesa. Aí a gente fica mais tranquilo, ele está aceitando a condenação, ele está trabalhando num projeto longo. E os colegas ficam de olho também. Nós tivemos um testemunho há pouco tempo, o doutor Joaquim deve lembrar no congresso, Eduardo Padilha, falando o seguinte: ele chegou com a pena alta, mais de 20 anos, um jovem de 22 anos, e aí ele falou o seguinte: eu não entendia que na primeira semana, nos primeiros 15 dias, todo mundo era meu amigo aqui dentro, onde eu ia, eles iam atrás. O Eduardo, eu falei, esquisito, eu moro em Itaúna há poucos anos, eu sou de São Paulo, e de repente eu não conheço muita gente, aqui dentro todo mundo é meu amigo? Aí depois que ele foi entender, porque quando chega uma pessoa lá dentro, os próprios colegas já ficam próximos o tempo todo, para ver qual que é a intenção dele, porque se foge um, atrapalha todo mundo, se um sacaneia todo mundo, e a pessoa adapta, aí os amigos não afastam, mas já deixa ele mais solto. Aí ele entendeu que era por isso.
São coisas implícitas. No regime semiaberto, ele já está preparando para a profissionalização, ele já sai para estudar, temos uma ótima parceria com o Senai, e aqui tem pessoas de outras APACs, o Senai regional se colocou à disposição para que as APACs das cidades procurem o Senai regional na FIENG, na Contorno, para criar essa parceria, eles têm interesse. Aí eles têm a profissionalização no semiaberto, alguns já saem, depende do tempo que ele tem a casa já para trabalhar. Temos também a fábrica de blocos, marcenaria, horta, então já temos outros trabalhos. E no aberto, que é o regime albergue, ele só vai para dormir, ele já trabalha fora. Para ir do semiaberto para o aberto, não é só vencer o tempo, não. Ele tem que ter mérito, tem que ter uma carta de emprego. Aqui, ó, tem uma carta aqui registrada em cartório, que eu já tenho um emprego arrumado lá fora. Ok, então você pode ir. E a gente faz sindicância. Sindicância que pelo menos uma vez por mês, a gente faz mais, só uma vez por semana, 2 vezes por mês. Se ele está realmente trabalhando, se está chegando na hora certa, tudo isso. A religião. A religião é a importância de se fazer a experiência com Deus. Não é que tem que ser católico, evangélico, não é isso. Apesar de que a maioria, quase 100%, são católicos, ou se dizem católicos. Então nós temos um padre que dá um apoio, diretor espiritual, o padre Gilmar, tem um pastor Gilberto que dá um apoio também, da Igreja Batista, mas ele tem que ter um envolvimento com a oração. A oração toda manhã, ele tem que participar. Ah, mas eu não quero. Você assinou quando você entrou aqui que você participaria dos atos socializadores, inclusive a oração. Se você não participar, você vai ter que voltar para o sistema comum, porque aqui você não quer recuperar. Aí ele vai. Nós tivemos ontem um pedido lá, terceiro pedido de um recuperando querendo sair de lá. Ele pediu 5 de julho, pediu 5 de agosto, pediu ontem, por escrito, quero voltar para a cadeia, quero voltar para o sistema comum, mesmo depois dessa morte, semana passada, ele quer voltar para lá. Nesse período todo que ele pediu, desde 5 de julho, a gente vem trabalhando, tentando, os colegas conversando, os colegas mesmo, não é a gente não. Que isso, rapaz, fica aqui, lá dentro a bagunça, não tem comida direito, aqui tem comida, tem chuveiro com água quente na cela. Você está querendo o quê? Você está estudando, trabalhando, sua família entra aqui, sua mãe não é revistada de forma indecorosa, sua irmã entra aqui, sua namorada, sua esposa, não, ninguém coloca o dedo nelas, nem toca na pessoa que já conhece. Que isso? Eu quero ir. Bom, ele quer, foi o terceiro pedido dele ontem, o presidente assinou, mandou para o juiz à disposição, já pode levar se quiser. A gente não pode também, não adianta querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, não tem jeito, é impossível, mas eu quero tanto por ele, mas ele não quer nada de você, então não adianta. Essa experiência com Deus é interessante, a gente vai ver no item 12, a jornada de libertação com Cristo, como que isso faz um efeito devastador. Assistência jurídica, ele colocou muito bem, ele já saiu. Os recuperantes querem saber quando que eu saio daqui, quando que eu posso sair daqui, quando que eu vou sair daqui. Claro que ele quer isso, não adianta falar de Deus no primeiro momento. Ele quer comer, quer encher a barriga, quer saber quando que ele vai embora. E para isso nós temos setor jurídico lá dentro. É um funcionário que está cursando segundo período, ou primeiro ou segundo período de Direito em Divinópolis, e um ex-recuperando, que conhece muito mais do que a gente das leis. Como adolescente, conhece mais do ECA do que a gente. Sabe todos os direitos, normal, e a gente não sabe do PROCON, dos nossos direitos do consumidor, né? Interessante. Mas aí, todos os pedidos estão em dia, progressão, regressão, saída, condicional, tudo em dia, não tem nada atrasado. Então ele cumpre uma pena tranquila, ele sabe que no dia 18 de novembro vai entrar com pedido no fórum para progressão, para condicional, para o aberto, para não sei o quê. Não tem problema, não atrasa nada. Aí ele vive tranquilo. E temos uma advogada que é voluntária, a doutora Deise, que assina os pedidos que os dois fazem. Os dois que fazem o pedido. E o fórum vai acatando, porque é muito bem feito. Assistência à saúde. Nós temos, na valorização humana, a gente vai ver também, a assistência à saúde é interessante. Nós estamos agora para começar a tirar foto do recuperando quando chega lá dentro. Primeiro dia que ele chega, transferido da cadeia ou da penitenciária, porque só vai para lá depois de sentenciado. Tirar uma foto dele, cara fechada e depois sorrindo, e tirar algumas fotos depois, para ver a transformação do homem. Chegam lá sem dentes, sai de lá com a dentadura, olha que beleza. Chega lá, já aconteceu em São José dos Campos, um que não levantava a cabeça, que não olhava nos olhos de ninguém, e andava com a gola da camisa sempre levantada, até que descobriram, ele tinha uma tatuagem feita à força pelos colegas de um pênis aqui no pescoço. Nós homens, qual de nós andaria com um pênis no pescoço aqui? Ah, mas é tatuado. Ninguém, não é isso?
Então, fizeram todo um trabalho, cirurgia plástica, conversaram, até descobrir que era isso, e aí ele passou a levantar o rosto e olhar nos olhos das pessoas. É a dignidade humana, é trabalhar o amor. Sem isso não adianta profissionalizar, não adianta rezar, não adianta dar comida, não adianta nada disso. E nem bater, claro. Os médicos... Ok. Médicos, dentistas, psicólogos, todos eles voluntários. E quando é um atendimento especializado, a gente marca na Secretaria de Saúde, ele é atendido lá fora, mas não deixa de ser atendido. O voluntário não é voluntário porque quer ser e pronto, não. Ele faz um curso primeiro, um curso de 4 meses, aos sábados, na parte da tarde. Nossa Senhora, o primeiro teste é esse. Se ele vier no curso os 4 meses, à tarde, no sábado, ele quer ser voluntário. Aí ele forma, aí a gente identifica o que ele pode atender lá dentro, aí ele começa a atender. Sem o curso ele não entra. Os casais padrinhos são os voluntários que assumem os recuperandos como afiliados, sem escolher, é um sorteio. E acompanham a família, o recuperando, tudo isso. O CRS, já falei, é o espaço físico, Centro de Reintegração Social. Mérito, nada é feito de forma objetiva. Já tem direito à suíte, já tem direito a sair para o aberto, tem direito a trabalhar. Ele tem mérito também, se tiver ok. Jornada de Libertação com Cristo é o ponto alto do nosso trabalho. No final do ano, final de novembro, dezembro, são 3 dias de oração, de palestra, de monte de coisa, de quinta-feira à noite até domingo à tarde, direto. A gente vê no domingo à tarde, aqueles homens que um dia mataram, estupraram, roubaram, enfiaram a faca, não sei o que mais, batendo cabeça no chão, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão à mãe, pedindo perdão à vítima e chorando. A coisa que emociona. E muda realmente de vida. E por que faz isso em novembro, não faz em janeiro? Porque novembro, dezembro, porque depois tem o Natal e final de ano. É o pior período para se ficar confinado, preso. Então você faz um trabalho desse final de novembro, início de dezembro, você já está trabalhando a pessoa, o seu coração, a sua cabeça. A família, sem ela, nada acontece. Nós temos em torno de 80% das famílias desestruturadas. A gente tem que trabalhar também a família tem cursos de 2 em 2 meses de valorização humana, a família é chamada, quase convocada a visitar o seu parente, para ele envolver nesse processo de ressocialização, de recuperação. E a base é a valorização humana, a base era a religião, um tempo atrás, a base era a religião, mudamos, valorização humana, chama pelo nome, não é número, não é isso? É o nome, é José, é o Manel, é o Roberto, chama pelo nome, trata bem, bate a mão, abraça. Essa semana eu busquei um lá para levar, para render o outro no hospital, no meu carro, sem algema, minha menina de 11 anos atrás, aproveitando levar, fazer um exame de sangue no hospital, eu levei junto, batendo papo normal, encontro com eles na rua, e cumprimento, como é que tá, tudo bem? Minha menina fala assim, pai, quem que é esse? De onde você conhece? Ela é da PAC, colega lá, recuperando? Não parece não? Não, você que parece, você tem barba e nem barba tem? Não tem cara de bandido, né? A valorização humana trabalha tudo isso. Então, se a gente trabalha bem os 12 elementos, com certeza tem sucesso. A PAC de Itaúna só funciona por obra e graça de Deus e por amor das pessoas a essa causa. E bem rapidamente, para ter uma ideia, reincidência já foi dita aqui, 85% Sistema Nacional, Internacional 70%, a nossa reincidência, ela aumentou, era um pouco menor, está com 8% reincidência, quando aplica o método. Se não aplica o método, 14%. Por que não aplica? Porque já chega direto para o sistema aberto, aí não tem uma caminhada igual aquele que chegou no sistema fechado. Fizemos até hoje quase 9.000 escoltas sem polícia. Nós estamos escoltando inclusive do regime fechado, que a polícia não faz mais. O juiz autorizou que nós fizéssemos. A gente pega lá do regime fechado, põe no carro, põe um voluntário, põe um outro recuperando para tomar conta do outro e levamos para o hospital. Tivemos até hoje 2 fugas, uma retornou. Não nessa escolta, tá? Anos atrás. Rapidinho, nunca tivemos mortes em rebeliões, não tem revista de mulher pelada pregada nas paredes, não tem nada disso, palavras frívolas, não acontece. 18 meses sem ocorrência de fugas, o nosso custo mensal por recuperando R$340, sistema comum R$1.600. Atendimentos na PAC, essa quantidade aí de 97 até hoje, estatística de vários cursos que já fizemos lá dentro. Visitas, são várias, aí tem Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Vice-Governador, OAB, vários deputados, várias pessoas, o Dalto, o Durval Anjo está sempre com a gente lá, várias pessoas. População prisional, isso aí em final de julho, 123 no total. Repercussão do método, prêmios pelo Fundação Getúlio Vargas, Senai, congresso, seminário, livros. Expansão do método, são várias cidades, são 9 sem polícia,
várias cidades já na expansão do método, São Paulo, Goiás, Rio, vários estados. E no mundo, partindo de São Paulo e de Itaúna. Expansão no mundo. Isso está acontecendo no mundo, nós estamos tendo contato direto com as pessoas de lá, delegações, copiando esse modelo e melhorando na sua localidade, na sua especificidade. E acreditamos que esse método funciona sim. A estatística não é falaciosa, não é propaganda enganosa, eu já ouvi isso aqui dentro, hoje. Quem acredita que é enganosa, visite, pegue os dados estatísticos, tem toda a liberdade, mas, por favor, não falem, não critiquem sem antes conhecer. Santo Agostinho dizia, ninguém ama aquilo que não conhece. Então não critiquem e não deixe o outro criticar sem conhecer se funciona ou não funciona. É muito fácil falar quando a coisa está acontecendo, a gente está distante. A gente está à disposição para conhecer, para esclarecer, para mostrar todos os nossos dados. Mas criticar sem conhecer, a gente não deve fazer isso não. A gente só prejudica o outro e amanhã, talvez um de nós mesmos ou algum parente. Em Grão-Mogol, para encerrar, o juiz dizia o seguinte, gente, se vocês não gostam do método APAC, não construa, não aplique o método por vocês, não. Aplique para o seu neto. Porque na minha casa, eu ensino os valores. Enquanto está comigo, eu sei que está tranquilo, mas amanhã tem um amigo, tem a namorada, tem o namorado, a gente não tem controle sobre o outro. Pode servir para os nossos filhos, nossos netos. Então vamos pensar sabiamente nisso, porque a cadeia para o meu filho, meu neto, eu não quero nunca, muito menos uma PAC, mas se tiver que acontecer, que tenha dignidade humana para cumprir e pagar, sim, pelo seu erro cometido. Obrigada, Adilson. Desculpa a pressão, é a pressão do tempo e da organização. Tá? Como coordenadora da mesa e por sugestão da coordenação do evento, eu queria propor às pessoas que encaminharam questões, eu vou repassar para o Adilson, as que são para ele, né? Tem 3 perguntas, e aí vou sugerir que o Adilson possa encontrar com quem formulou essas questões e possa responder ou possa permanecer e, ao final da segunda mesa, essas questões serem tratadas. A gente está com esse problema, né? A Cristina Nogueira já tinha trazido para mim essa questão, quando ela estava se dispondo a responder uma pergunta que não foi respondida na mesa anterior, mas, infelizmente, nós não vamos ter outra forma para poder conduzir isso agora. Tá? O professor Célio Garcia teve que sair antes do término da mesa, tem uma questão para ele. Eu acredito que a coordenação tenha o e-mail dele, pode fornecer para quem formulou e encaminhar a pergunta, tá bom? Eu agradeço a Maria José, ao Adilson, as contribuições, e agora nós temos um coffee break antes da próxima mesa. Obrigado a todos.